Olá, turminhas do quinto ano, tudo bem? Vamos falar um pouquinho hoje sobre estatística, páginas 25, 26 e 27 do livro APES de Matemática do quinto ano. Interpretação de tabelas e gráficos. 1. Tabela. A seguinte questão foi proposta em uma votação na turma de Aline. Qual é seu animal doméstico favorito? A. Complete a tabela. B. Agora responda. Qual animal teve maior frequência? Quantos votos ele teve? C. Quantos alunos votaram? Aqui nós vamos ter que interpretar essa tabela. Aqui nós temos os animais domésticos favoritos da turma. Aí nós temos aqui na primeira coluna. Então o nome disso aqui se chama coluna. Então nós temos linhas. Essa parte deitada é chamada de linhas. E essa parte em pé são chamadas de colunas. Nós temos animal, nós temos marcas, nós temos quantidades de votos. Nós temos aqui, primeiro, o cachorro, depois o gato, depois o passarinho e a tartaruga. E aí, nós tivemos as marcas. Cada risquinho desse aqui significa a decisão de um aluno. Então, eu tenho aqui 5 marcas, com mais 5 marcas, 10 marcas. Com mais 2 marcas, são 12 marcas. Ou seja, 12 votos. Vamos completar essa tabela? Então, ela está faltando algumas coisas aqui, não tá? Aqui tem a marca, mas não tem os números. Aqui tem o número e não tem marca. E aqui não tem número. Então, nós temos que completar essa tabela. Depois, responder qual animal esse que teve maior frequência. Qual que apareceu mais aqui? Qual foi mais escolhido pela turma? E quantos votos ele teve? E depois, nós vamos ter que saber quantos alunos votaram. Lembrando que cada aluno votou num animal diferente. Então, eu teria que fazer o que aqui para me saber quantos alunos tem? D. Atividade em grupo. Façam a mesma pesquisa em sua turma. Depois escrevam no caderno um texto síntese sobre ela. Nesse texto, escrevam como vocês fizeram a pesquisa, quantas pessoas responderam à pergunta e quais foram os resultados obtidos. Como nós estamos afastados devido à quarentena, então nós vamos perguntar para quem? Para as pessoas que moram na nossa casa. Quais são os animais de estimação preferidos? E aí depois nós veremos quais foram os resultados obtidos. 2. Gráfico de barras. Na volta das férias, cada equipe de uma turma fez uma pesquisa a partir dessa questão. Você assistiu a quantos filmes nas férias? O resultado da pesquisa feita pela equipe de Álvaro foi registrado nesse gráfico de barras. Veja. Então aqui nós temos um gráfico de barras. E vamos ver quais são as perguntas? A. Qual dos alunos dessa equipe assistiu a mais filmes? A quantos filmes esse aluno assistiu? B. Qual dos alunos assistiu exatamente 11 filmes? C. Quais alunos assistiram a mais do que 10 filmes? D. Formule mais uma pergunta sobre essa pesquisa e dê a resposta. Aqui embaixo. Primeiro, aqui nós temos a quantidade de filmes. 0, 3, 6, 9, 12, 15. Essa reta continua, significa que poderia ter alunos que assistiam mais do que 15. Só que verificou-se que esse aluno aqui chegou na quantidade máxima. E aqui nós temos os alunos. Nós temos a Andréia, a Débora, o Fabiano e o Álvaro. Então aqui nós temos o nome dos alunos. E aí, vocês vão responder a pergunta. Qual dos alunos dessa equipe que assistiu mais filmes? E quantos que ele assistiu? E qual dos alunos assistiu a 11 filmes? Então vamos olhar com mais calma aqui essa tabelinha para ver qual que se aproxima mais aqui do 11 e que aluno foi esse? E quem assistiram mais do que 10? Quais alunos assistiram mais do que 10? E depois vocês vão poder formular uma outra pergunta sobre essa pesquisa. Fazer uma comparação, alguma outra pergunta que vocês acharem inválida e vão colocar aqui embaixo e dar a resposta. Página 26 do livro. Gráfico de segmentos. Este gráfico mostra a evolução da medida de temperatura em uma cidade, registrada de 4 em 4 horas durante certo dia. Vamos olhar esse gráfico com mais calma, olha só. Aqui nós temos a medida de temperatura de uma cidade, ó, medida de temperatura em graus Celsius. Aqui nós temos a evolução da medida de temperatura. Durante o dia, teve várias
temperaturas. Então aqui nós temos, nessa linha reta, nós temos a medida de temperatura, ó, 0, 12, 18, 24, 27, 30 graus Celsius. Aqui nós temos o horário, ó, 4, 8, 12, 16, 20, 24. Nós temos o horário que foram feitas essas medidas. Aqui nós estamos no 18, e aqui, que horário será que foi feita essa medida? Depois subiu, que horário foi feita essa medida? Depois deu uma subida novamente, depois desceu, manteve, desceu. Então, prestem bastante atenção que a temperatura ela mudou muito durante o decorrer do dia. E vamos responder essas perguntas aqui com muita calma. Qual foi a medida de temperatura registrada às 20 horas e às 12 horas? Vamos olhar com calma aqui, nós vamos já saber qual foi a medida registrada nesse horário. Ó, 20 horas, certo? Qual foi a medida? E 12 horas, qual foi a medida? Em quais horários desse dia foram registrados 24 graus Celsius? É só observar o gráfico. Dos registros feitos às 4 horas e às 8 horas, a medida de temperatura subiu ou caiu? Será que subiu ou caiu? Quantos graus subiu? Então, nós temos registros feitos às 4 horas e às 8. Será que aumentou? Será que diminuiu? Quantos aumentou? Quantos diminuiu? D. Qual foi a medida de temperatura máxima registrada nesse dia? Em qual horário? Máxima significa a temperatura mais quente. Qual foi o horário que teve temperatura mais quente? A temperatura máxima do dia. E qual foi a variação da medida de temperatura registrada às 8 e às 12 horas? Que variação que teve das 8 às 12 horas? De quanto? Quanto aumentou, diminuiu? Vamos responder aqui. F. Escreva no caderno um texto síntese sobre os resultados obtidos nesta atividade. Bom, o que é escrever um texto síntese, gente? Escrever um texto resumido sobre como foi esse dia. Ó. Então, às 4 horas da manhã, media tantos graus Celsius. Depois houve uma elevação da temperatura, ou uma diminuição da temperatura, e aí esse valor aumentou mais tantos percentual, depois caiu novamente. Então, um texto síntese é isso, vocês escreverem de forma resumida sobre as informações que vocês acabaram de analisar nesse gráfico aqui. Saiba mais. Alguns gráficos, para ficarem mais bonitos e chamativos, trazem imagens relativas ao assunto deles. São os gráficos pictóricos. Veja um exemplo ao lado. Para chamar mais atenção, então eles colocam desenhos nos gráficos para ficar mais interessante, mais chamativo. Aqui nós temos o número do calçado dos alunos do 5º ano. Então aqui nós temos o número do calçado, que é essa linha aqui reta subindo, e o número de alunos, que é essa linha deitada. Aqui nós temos 37, 1, 2, 3 alunos. 36, 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos. Fica bom também para você verificar, se você usar desenhos também, é legal. 4. Pesquisa. Atividade em grupo. Procure um gráfico pictórico em revistas e jornais, recortem-no e colhem-no em uma folha de papel sulfite e apresentem-no para toda a turma. Como estamos afastados, vocês vão recortar de revistas e jornais, colar no caderno e mostrar para os familiares. B. Levante questões referentes ao gráfico pictórico pesquisado e ao gráfico do Saiba Mais. Conversem com toda a turma para responder a elas. Então, o que vão fazer? Com os familiares, vocês vão verificar esse gráfico. O que eles têm que são parecidos, o que tem de diferentes, quais são as questões relativas a esse gráfico, do que está falando esse gráfico. Então, basicamente é isso. Aí vocês vão anotar tudo e conversar com o familiar mais próximo. Mais atividades. O maior planeta do sistema solar é Júpiter, cujo diâmetro mede 142.984 quilômetros. Vamos observar esse número aqui e vamos responder quantas ordens possuem esse número. Vamos lembrar uma coisa, gente, que a ordem começa sempre da direita para a esquerda. E classes são a cada 3 algarismos, eu tenho uma classe. Então, quantas classes será que eu tenho aqui? B. Qual é o valor posicional do algarismo 2? O algarismo 2 é esse aqui. Qual a posição que ele ocupa? Qual o valor que ele tem? Será que ele vale 2? Ou será que ele vale quanto aqui?
Ele está numa posição que ele não vale mais 2, ele tem um outro valor. Qual o valor dele? C. Qual é a decomposição desse número? Vocês vão decompor esse número aqui embaixo. Como é que a gente faz a decomposição? Nós começamos sempre daqui, da frente para trás. Então eu pego aqui, ó. 1, representa quanto aqui? Uma centena de milhar é quanto? Aí eu acrescento mais. Quantos zeros aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5 zeros. Eu vou descobrir quanto que é isso aqui. Mais 4 dezenas de milhar. Que é quanto? 4 dezenas de milhar. Aí eu acrescento mais 1, 2, 3, 4, 0. Mais 2 unidades de milhar. É quanto? Acrescento 3 zeros. Mais 9 centenas. Ou seja, eu acrescento 9 mais 2 zeros. Mais 8 dezenas. Ou seja, quanto que é? Mais 4. Então, vamos lá fazer a decomposição desse número aqui. D. Como se lê esse número? Então, para a gente ler esse número, a gente tem que entender que tem pelo menos duas classes aqui, né? Eu pego e leio primeiro essa primeira parte aqui, que tem 3 logaritmos, e depois leio essa segunda parte, que tem mais 3 logaritmos. E qual é o arredondamento dele para a centena de milhar exata mais próxima? Cadê a nossa centena de milhar mais próxima? É essa aqui. E qual que seria a próxima centena de milhar? Então aqui nós temos 100 mil. Qual que seria a próxima centena de milhar? 200 mil. E esse número aqui ele está mais próximo dos 100 mil ou dos 200 mil? Então, seguindo aquela regrinha que a gente aprendeu, olhando o que vem depois do 100 mil, que aqui no caso é o 4, será que ele está mais próximo dos 100 mil ou 200 mil? Seguindo aquela regrinha lá. Vamos relembrar a regrinha do arredondamento. Então, tem que observar o algarismo que vem depois daquilo que eu pretendo arredondar, que no caso aqui é a casa da centena de milhar. Se for até 4, arredondo a menor. Se for de 5 em diante, eu arredondo para a centena de milhar, que vem logo depois. Então, eu tenho a centena de milhar que está aqui mais próxima é 100 mil. E tem também a outra que vem depois, que é o 200 mil. Qual que está mais próximo aqui? Seguindo a regrinha. 2. Pense na sequência dos números naturais e complete com o igual. É igual a? É menor do que ou maior do que? Aqui eu tenho o sinal de igual, o sinal de menor. Então, essa boquinha aqui significa que é menor. E ao contrário, boca ao contrário, né, voltando, significa que é maior. Então, será que esse algarismo aqui ele é maior ou menor que esse aqui? Se ele for maior, eu vou colocar isso aqui. Se ele for menor, eu vou colocar isso aqui. Se for menor, eu coloco a boquinha. Se for maior, eu coloco a boca ao contrário. Cada um disso aqui, ó. Presta bastante atenção aqui, ó, que aqui também tem operações. 100 mil dividido por 2 dá quanto? 300 mil menos 100 mil dá quanto? Então, vamos fazer as operações do caderno para vocês descobrirem o que vai aqui. Pode colocar aqui embaixo para vocês se localizarem. 3. Imagine que você vai girar um clipe dessa roleta. Complete cada afirmação com sempre, nunca ou às vezes. A. Vai cair um número ímpar. Vai cair um número maior que 1000. Vai cair um número palíndromo. Vai cair um número menor do que 700 mil. Imagine só. Vamos girar um clipe nessa roleta. E aí, qual vai ser a possibilidade de sempre cair ou nunca cair tal número? Por exemplo, vai cair um número ímpar. Sempre, nunca ou às vezes. Então, vamos analisar aqui com calma. Quando um número é ímpar? Quando possui no final os algarismos 1, 3, 5, 7, 9. Se lembram? Então, se cair em qualquer dessa casa aqui o clipe, nessa casa, ou nessa, ou nessa, ou nessa, sempre vai ser ímpar? Nunca vai ser ímpar? Ou às vezes vai ser ímpar? Vocês vão colocar aqui. B. Vai cair um número maior do que 1000. Vejam bem.
Quais números aqui são maiores do que 1000? Então, sempre vai cair, nunca ou às vezes. Então, analise aqui para ver quais os números são maiores do que 1000. Esses 4 números aqui. Vai cair o número palíndromo. O que é o número palíndromo? Que ao contrário dele significa a mesma coisa. Será que aqui o contrário desse aqui vai significar a mesma coisa? Será? Se eu inverter aqui vai dar a mesma coisa ou não? Se eu inverter ele, nós temos um número palíndromo. Quando você inverte e dá a mesma coisa, é um número palíndromo. Será que aqui tem números palíndromos? Você vai colocar sempre, nunca ou às vezes. E D, vai cair um número menor do que 700 mil? Será que tem números menores que 700 mil aqui? Sempre, nunca ou às vezes? Então, vocês vão completar a afirmação aqui. 4. Quem sou eu? Sou um número que está entre 600 e 700. Tirando o meu algarismo das centenas, obtém-se um número entre 40 e 50. Meu algarismo das unidades é igual ao das dezenas. Isso nós temos aí um desafio pela frente. Eu tenho um número aí que está entre os 600 e os 700.